Olá, muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Procuradoria-Geral de Justiça. Eu quero aqui agradecer a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o deputado Evandro Leitão, do primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Fernando Santana, do deputado Fernando Hugo, que preside a Comissão de Defesa do Consumidor, do prefeito Júnior Castro, presidente da APRESE, doutor Antônio Ricardo Brígido Nunes Memória, promotor de Justiça e secretário executivo em exercício do DECOM. Agradecer a presença da imprensa que cobre esse momento e queria fazer aqui uma fala inicial explicando o objetivo dessa reunião. Nós agora há pouco estivemos reunidos para tratar da colaboração, da união de esforços entre a Assembleia Legislativa e o Ministério Público em defesa dos direitos dos consumidores de energia elétrica do Estado do Ceará. Todos nós temos acompanhado, ao longo dos últimos dias, as repercussões do aumento que a ANEEL autorizou em favor da Enel e que trouxe muita intranquilidade para todos os consumidores, para o setor produtivo. E as instituições, o Parlamento Estadual, o Ministério Público, estão tomando as providências que lhes cabem para defender os interesses da sociedade. Algumas providências já foram adotadas. Na sexta-feira passada, o doutor Ricardo Memória, como secretário executivo em exercício do DECOM, ingressou com uma ação civil pública, fundada nos artigos do Código de Defesa do Consumidor, visando a suspensão do reajuste até a demonstração da regularidade do reajuste que foi autorizado. Esta ação, já me foi informado pelo presidente, pelo doutor Fernando Hugo também, terá como litisconsorte ativo o PROCON Assembleia, e para além dessa ação no campo judicial, nós aqui discutimos agora há pouco também uma outra iniciativa muito importante, que é o funcionamento de comissões no âmbito da Assembleia e no âmbito do Ministério Público para averiguar a regularidade das obrigações que a concessionária de energia tem para com os consumidores do Estado do Ceará. Em 1998 foi firmado um contrato de concessão, e esse contrato de concessão tem várias cláusulas que definem como deve ser prestado o serviço de distribuição de energia elétrica no Estado do Ceará, cláusulas contratuais que dizem respeito à qualidade do serviço, que dizem respeito à política tarifária, e tudo isso vai ser examinado pela Assembleia, pelo Ministério Público. Aqui no Ministério Público, essa comissão foi formada por 4 promotores de justiça, sendo um deles o secretário executivo do DECOM, e mais 3 promotores de justiça que irão realizar esse trabalho aqui na região metropolitana, na região norte e na região do Cariri. Em que vai consistir esse trabalho no âmbito do Ministério Público e contando também com o apoio da Assembleia? Nós vamos catalogar todas as reclamações que existem contra a concessionária, no DECOM, no PROCON Assembleia e em outros órgãos de defesa do consumidor. Vamos organizar essas reclamações, agrupar essas reclamações. Além disso, vamos realizar audiências públicas aqui na região metropolitana, na região do Cariri e na região norte. Depois de catalogar essas reclamações todas e estudar a fundo o contrato de concessão, vamos dar um prazo para que a Enel possa responder a essas reclamações, demonstrar que vem cumprindo o contrato e prestando um serviço de forma adequada. E, ao final, nós, do Ministério Público, vamos emitir, conforme o caso, uma recomendação a respeito da necessidade ou não de uma rescisão antecipada do contrato de concessão. Ou, quando não, pelo menos as balizas de como o Estado do Ceará deve fixar o futuro contrato de concessão a ser celebrado em 2028. Então, as instituições, cumprindo o seu papel de defender o consumidor, o cidadão cearense, estão unindo esforços. Eu pedi aqui ao presidente da Assembleia que a comissão que a Assembleia também
está montando possa ter uma agenda em comum, para que nós possamos fazer reuniões de trabalho, fazer as audiências públicas, unindo os esforços da Assembleia e do Ministério Público, para que nós, aqui no Ministério Público, ao final de 120 dias, possamos ter um conhecimento aprofundado do cumprimento ou descumprimento das obrigações contratuais por parte da Enel, no que diz respeito ao contrato de concessão para distribuir energia elétrica aos cearenses. Então, eu quero aqui agradecer à Assembleia pela visita, pela parceria na defesa do direito do consumidor, na defesa do direito de todos os cidadãos do Estado do Ceará. Temos um longo trabalho pela frente, vai exigir muito esforço das nossas equipes de trabalho, dos promotores, dos servidores do Ministério Público, dos deputados, dos servidores da Assembleia, para dar essa resposta à sociedade cearense a respeito da regularidade da prestação de serviço por parte da Enel. Um campo de iniciativa judicial se baseia no Código de Defesa do Consumidor, nas ações que nós estamos promovendo e que a Assembleia, através do PROCON, está somando esforços com o Ministério Público. E um outro campo é de examinar, agora com base na Lei de Concessões e Permissões, se a Enel vem cumprindo as obrigações que assumiu no contrato que foi assinado em 1998, com vistas a que as instituições se posicionem e possam recomendar ao Estado do Ceará a adoção de alguma providência ou, quando menos, as balizas que devem ser seguidas para a proteção efetiva do consumidor quando da celebração do contrato de concessão que deverá acontecer em 2028. Então, eu queria passar a palavra ao presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, e aos demais integrantes da mesa, para que ele possa se manifestar aos presentes e à imprensa. Bem, bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, cumprimentar aqui o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, doutor Manuel Pinheiro. Agradecer, doutor Manuel, pelo convite que nos foi formulado para vir aqui e discutirmos um pouco essa pauta que está afligindo a população cearense. Cumprimentar também o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o deputado Fernando Santana. Cumprimentar o deputado Fernando Hugo, presidente da Defesa do Consumidor, Comissão de Defesa do Consumidor. Cumprimentar o doutor Ricardo Memória, ele que é promotor de justiça. E cumprimentar o presidente da APRES, doutor Júnior Castro, prefeito de Chorozinho. Bem, nós, enquanto Poder Legislativo, que temos como missões, além de legislar e fiscalizar, nós também temos como missão ter a sensibilidade de escutar a sociedade cearense. E a sociedade cearense foi pega de surpresa nos últimos 10 dias, aproximadamente, quando nós fomos comunicados de um reajuste na ordem de quase 25% na tarifa da energia elétrica no estado do Ceará. Está havendo uma mobilização praticamente de toda a população cearense, e na Assembleia Legislativa nós estamos nos mobilizando, nos articulando, os 46 deputados, para que nós possamos barrar inicialmente esse reajuste da tarifa da energia, da distribuição da energia elétrica no estado do Ceará. Como eu disse, fomos pegos de surpresa e, nessa perspectiva, nós tomamos a decisão de fazer duas ações, ter duas frentes. A primeira frente, de nos juntarmos ao Ministério Público Estadual e Federal, no sentido de que nós possamos entrar, já foi dada entrada, já foi impetrada uma ação por parte do Ministério Público via DECOM, e nós, enquanto Poder Legislativo, nós vamos nos associar, nós vamos entrar como litisconsórcio dessa ação, para que nós possamos, no primeiro momento, barrar esse reajuste. E a angústia maior é esse reajuste que termina afligindo, além da cadeia produtiva, o consumidor de uma maneira geral. O consumidor que terá um aumento direto na sua conta de energia, consumidor que terá aumentos indiretos em praticamente todos os serviços do Estado. Se é no valor de um condomínio, uma taxa condominial, se é no preço de uma tarifa de um ônibus, se é no preço de uma taxa de um ônibus, se é no preço de um produto, seja ele qual for, tudo depende diretamente da energia.
E, então, essa será a nossa primeira ação, barrar esse reajuste, e para isso, repito, foi dada entrada na última semana, na última sexta-feira, foi impetrada uma ação por parte do Ministério Público via DECOM, e que nós estamos aí nos associando a essa ação. E segundo, nós estamos montando uma comissão, assim como o Ministério Público fez, a Assembleia Legislativa está montando uma comissão. Amanhã teremos uma reunião da mesa diretora, justamente do Colégio de Líderes, justamente para que nós possamos estar montando essa comissão e iniciar imediatamente os trabalhos para que nós possamos analisar essa comissão. Ela terá uma missão, revisar o contrato hoje existente entre a Enel e o Estado do Ceará, relativa à distribuição do Estado do Ceará, não, entre a Enel e a ANEEL e o Estado do Ceará, para que nós possamos revisar todas as cláusulas contratuais, ter uma compreensão se as obrigações da distribuidora estão sendo respeitadas, para que ao final dessa comissão nós tenhamos um relatório, e esse relatório possa dar um norte de ser instaurada, se for o caso, uma comissão parlamentar de inquérito, ou um norte para, como disse o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Manel, para criar parâmetros para um futuro contrato. Nós sabemos que em 2028 nós teremos um novo contrato a ser realizado, tendo em vista que o contrato atual irá se encerrar em 2028. Então, nós poderemos, então, nesse relatório, criar parâmetros no sentido de que a população cearense não possa estar sendo desrespeitada no que diz respeito, não apenas à questão das tarifas da distribuição de energia, mas, sobretudo, a prestação de serviço, hora realizada pela atual empresa. Então, essas são as nossas ações. Iremos ter uma pauta em comum com o Ministério Público, inclusive com as agendas das audiências públicas no interior do Estado do Ceará, no sentido de nós evitarmos ações sobrepostas, até porque nós temos essa convergência de ideias, de nós estarmos defendendo o consumidor, a população e o consumidor, no caso, do Estado do Ceará, e para isso é importante que nós estejamos unidos, juntos, nessa perspectiva de nós estarmos dando uma resposta à população cearense. Doutor Manuel, eu gostaria primeiro de saudá-lo, nosso Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, agradecer a recepção aqui que faz com os pleitos do povo cearense, que trazemos hoje pela manhã, saudar o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, que fala por todos nós, deputadas e deputados, na Casa do Povo Cearense, a caixa de ressonância da população, e é o que viemos fazer aqui nessa manhã, trazer essa ressonância, trazer aquilo que o consumidor, e aí eu já quero saudar o deputado Fernando Hugo, que preside a Comissão em Defesa do Consumidor na Casa Legislativa. Nós estamos trazendo essa reclamação aqui ao Ministério Público, e aqui, desde a audiência que teve semana passada, mas hoje aqui com o senhor, doutor Manuel, nós fomos acolhidos. A população do Estado do Ceará, o consumidor está sendo aqui acolhido pelo Ministério Público, já ingressou com ação na sexta-feira, né? Vossa Excelência já autorizou ingressar com essa ação, mas hoje aqui o senhor está recepcionando os pleitos da população do Estado do Ceará. Então, a primeira palavra aqui é de gratidão ao Ministério Público. Saudar o doutor Ricardo, promotor que esteve na audiência conosco e muito contribuiu, Júnior Castro, prefeito Chorozinho, que representa aqui todas as prefeitas e prefeitos do Estado do Ceará, que também traz esse coro, essa reclamação, não só desse reajuste, que aí eu falo por mim, aqui na condição de deputado, que estou de representante do povo, que considero abusivo, que a Enel está praticando aqui no nosso Estado do Ceará, mas também de uma prestação de serviço que nós achamos inadequada. E aí, as minhas palavras elas são bem simples. Eu gostaria de dizer que de baixo nível está sendo o serviço prestado pela Enel no Estado do Ceará e, repito, falo por mim. Então, viemos aqui ao Ministério Público buscar esse auxílio e aqui encontramos as portas abertas para fazermos aquilo
buscarmos a casa, né, que é de direito nosso, quando nós nos sentimos lesados, que é a via da justiça. Então, o Ministério Público, hoje aqui dessa manhã, a população do Estado do Ceará que está nos assistindo, nos ouvindo, podem ter certeza que o Ministério Público está atento a tudo isso, e não só atento, mas está na defesa da população do Estado do Ceará. Então, meu muito obrigado, contem com nós, parlamentares, contem conosco, e o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, ele nos comanda nesse trabalho em defesa do povo do Estado do Ceará. Muito obrigado, doutor Manuel Pinheiro. Bom dia a todos. Saudando aqui o Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Pinheiro, saudando o Procurador da Assembleia, que está ali, o doutor Rodrigo Martiniano, eu queria externar que tenho orgulho de ser cearense nesse momento, pelo fato claro e transparente de ações do Ministério Público do Estado do Ceará, ação rápida, ágil, sentindo e externando as dores dos consumidores que são os usuários de energia elétrica do Estado do Ceará. O doutor Ricardo Memória esteve na Assembleia, na nossa reunião, e já há aquele tempo externava com a solidez pétrea e uma vontade determinada de que o Ministério Público abrisse os braços e recebesse outros núcleos institucionais, como o Poder Legislativo, que na manhã seguinte o presidente Evandro Leitão já disse que entrar-se-ia com essa ação parceiro do Ministério Público Estadual. Faço até uma rogativa, que o Ministério Público Federal acoste-se de vontade própria, malas, cuias e bagagem, como diz no vulgar, a esse trabalho nosso. A prece está trazendo um elenco de todos os prefeitos do Estado do Ceará que vão externar nas assinaturas postadas a vontade e o desejo de resolver isso. Doutor Fernando Santana e doutor Evandro Leitão estão de parabéns por presidirem essa Assembleia, que mostra mais uma vez o Estado do Ceará é a terra da luz, não somente pelo grito do dragão do mar no século XIX, em busca da liberdade dos escravos cearenses, mas porque parte-se sempre na frente. Lá no Congresso Nacional, foi o deputado cearense Domingos Neto quem primeiro apresentou um projeto de decreto legislativo tentando barrar esse assintoso e agressivo reajuste que foge a tudo que é bom senso, quanto mais desrespeitar a população da forma que está. Estamos juntos, agregando mais e mais a essa movimentação na busca de castrar-se esse reajuste inaceitável. E mais ainda, o presidente Evandro Leitão consorcia a Assembleia nesse movimento de fazer uma revisão daquele texto de abril de 1998, que não está sendo cumprido pela Enel, a distribuidora de energia no estado do Ceará. É indispensável que a nossa gloriosa imprensa explique para a população que não depende de ações do Ministério Público Estadual, da Assembleia Legislativa, da Associação dos Prefeitos, castrar esse reajuste. Nós dependemos de Brasília. Por quê? Porque quem homologa, quem dá o reajuste, no sentido bem claro, é a Agência Nacional de Energia Elétrica, um órgão ligado ao governo federal, ao Ministério das Minas e Energias. Se dependesse de todos nós, pela vontade aqui externada, que pelo grito uníssono de defender o povo cearense, poderiam já contar como certa. Mas a luta não está só começando, ela já começa grande com essa parceria, e eu volto a dizer, finalizando minhas palavras, dá orgulho vivenciar um tempo em que o povo cearense tem representantes na justiça, nas assembleias, nos ordenamentos múltiplos de execução, como é o caso da prece aqui, que representa os prefeitos. Vamos à vitória. Sem dúvida alguma, o povo cearense merece o melhor, e nós buscaremos. Bom dia a todos. Saudar aqui e agradecer
o Ministério Público, na pessoa do nosso procurador, Dr. Manuel Pinheiro, e do Dr. Ricardo Memória, e desde já parabenizar pela iniciativa da Ação Civil Pública, saudar o nosso presidente da Assembleia, Evandro Leitão, o nosso vice-presidente Fernando Santana e o deputado Fernando Hugo, por estarem também juntos nessa luta ao Ministério Público para tentar rever esse aumento, que para todos nós cearenses é abusivo. Saudar a imprensa. A prece se junta aqui ao Ministério Público e à Assembleia para trazer elementos de todos os 74 municípios cearenses que passam, não é de hoje, nós passamos por problemas na relação com a Enel, desde a demora para a execução de alguns serviços, também até na questão das próprias contas. Então a prece vem se juntar, tendo em vista que nós estamos lá na ponta, nós que sofremos pelas cobranças das pessoas que têm mais acesso a gente vem aqui externar o nosso apoio, se colocar à disposição para fortalecer esse grupo que tem como intenção acabar com esse aumento que vai trazer sérios transtornos para a sociedade cearense. Então, muito obrigado e parabéns desde já pela iniciativa do Ministério Público. Bem, cumprimento a todos os parlamentares presentes, na pessoa do presidente Evandro Leitão, e cumprimento também a todos os demais, na pessoa do doutor Manuel Pinheiro. Bem, o Ministério Público de Defesa do Consumidor tem uma história longa de luta em favor dos consumidores. Não seria agora que o Ministério Público ficaria alheio a esse trabalho que se mostra importantíssimo para a defesa dos consumidores e das empresas também que atuam no nosso estado do Ceará. Há quem possa dizer: mas o DECON não deve estar defendendo a empresa. Na verdade, quando nós defendemos as empresas, nós estamos defendendo os consumidores. Isto porque a incidência desse aumento abusivo, escorchante, inacreditável, ele incide, ou melhor, ele incidirá sobre produtos industrializados, serviços e comércio, produtos que são comercializados. Isso acaba por onerar o consumidor em sua economia familiar. Também incidirá sobre o consumidor a necessidade ou a obrigação de pagar as suas faturas mensais de consumo de energia elétrica. Quanto à ação civil pública, esse trabalho foi feito conjuntamente com a assessoria do DECON, e ela visa, basicamente, atacar a questão da modicidade tarifária, a questão também da falta absoluta, total, de informação aos consumidores, também a prática abusiva perpetrada contra os consumidores e também contra as empresas que, por via oblíqua, terminam por prejudicar os consumidores, certo? E também com base no artigo 39, 5º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que diz da proibição de se cobrar vantagem manifestamente excessiva. Incide também lá o inciso 10º, que trata do aumento sem justa causa. Eu acredito pessoalmente no sucesso da ação civil pública. Por quê? Porque ela mostra minudentemente que esse aumento ele é despropositado. Ele é totalmente despropositado. O meu temor é que a Enel
ou melhor, a Enel, ela venha aos autos e possa prejudicar o andamento da ação civil pública subscrita no âmbito do Ministério Público Estadual. Por isso mesmo, eu estive com o doutor Manuel lá na Procuradoria-Geral da República, no MPU, e buscamos, junto aos colegas, ao doutor Marcelo Mesquita e ao outro colega que não me vê a memória o nome agora, doutor Anastácio, mas é um direito dos colegas do Ministério Público Federal analisar a questão com maior vagar. E foi isso que foi exposto. Olha, nós precisamos ouvir primeiro a Enel, nós precisamos ouvir primeiro a ANEEL. Até aí, tudo bem. Como eu disse, eu gostaria de acrescentar mais esse ponto, como eu disse quando a minha fala na Assembleia Legislativa, é importantíssimo que a Casa do Povo, que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará esteja conosco. É imprescindível que as prefeituras do Estado do Ceará estejam conosco. É imprescindível que todos os organismos de proteção e defesa do consumidor que atuem, seja na circunscrição territorial de Fortaleza, seja no âmbito do Estado do Ceará, como é o caso do DECOM, todos irmanados, trabalhem no sentido de obstar esse aumento ridículo, esse aumento, eu não vou dizer, eu não vou usar essa palavra para não ser grosseiro. Enfim, já quanto ao segundo aspecto da questão apresentada pelo nosso Procurador-Geral de Justiça, esse trabalho ele veio a calhar, porque nós precisamos verificar a qualidade de serviço prestado pela empresa concessionária de serviços públicos. Vejam os senhores que não é só prestar ou fornecer energia elétrica às residências e às indústrias. A lei das concessões, ela estabelece parâmetros, objetivos muito claros. Rapidamente aqui eu vou ler, como eu fiz na Assembleia Legislativa, o artigo 6º da Lei das Concessões. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficácia, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e e modicidade tarifária. Não existe modicidade tarifária no aumento que chega a casa de 25%, ou quase isso. É quebrar o Estado, é quebrar os consumidores. Então, o que eu quero dizer é que eu me sinto muito feliz pela indicação do nosso Procurador-Geral em me indicar para compor essa comissão, porque eu trabalho em um órgão há 23 anos, se não me falha a memória, que dispõe de um sistema chamado SINDEC. Esse sistema ele é do Ministério da Justiça e ele permite, digamos assim, fracionar, separar as causas das reclamações levadas pelos consumidores ao DECOM. Então, volto a falar, como eu já tinha falado no gabinete lá do procurador, em 2020, a Enel teve 1.400, de janeiro a dezembro, 1.464 reclamações
registradas, mas foi só no SINDEC, não foi no PROCON do município, não. Foi só lá no DECOM. Não foi na Assembleia Legislativa, não. Se você somar todos os organismos que fazem a defesa do consumidor no estado do Ceará, você vai ter um número imenso de reclamações contra essa empresa. Então, nós temos condições de fazer esse trabalho que o procurador quer que nós façamos, tentaremos fazer o melhor possível, e é isso. O que eu tinha a dizer é isso, e espero que essa ação ela logre frutos para o nosso Estado e para os consumidores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Eu queria aqui, antes de encerrar, agradecer mais uma vez a parceria da Assembleia, dizer da importância desse momento. São ações de dois tipos diferentes. Nós temos, digamos assim, uma emergência, que é a suspensão desse reajuste, que tem causado um dano à ordem econômica do Estado do Ceará. Já foi dito aqui, não é apenas o consumidor de energia elétrica que vai pagar mais caro nas suas contas, mas todos os cearenses vão ter o seu custo de vida aumentado, porque indiretamente esse reajuste acaba tocando nos preços de produtos e serviços em todas as áreas. Então, nós movemos o Poder Judiciário aqui agora com o consórcio do PROCON Assembleia, com esse objetivo de tentar a suspensão imediata deste reajuste, como uma maneira de forçar a concessionária a demonstrar a regularidade deste reajuste dentro do processo, com a inversão no ônus da prova. E, além desta ação mais imediata, temos uma ação, digamos assim, com um prazo um pouco mais dilatado, de 120 dias, que é a análise um pouco mais ampla da regularidade da prestação de serviços de distribuição de energia elétrica por parte da Enel. Aí agora não envolvendo apenas a questão tarifária, mas envolvendo também a questão da qualidade do serviço prestado, né, em vários aspectos. A distribuidora de energia elétrica tem uma quantidade muito grande de reclamações no nosso DECOM, no PROCON Assembleia, que dizem respeito a vários tipos de situações relacionadas com interrupções no fornecimento de energia, de demora para a restauração dessas interrupções, de falta de transparência também na cobrança da taxa de iluminação pública. Então, nós vamos catalogar todas essas reclamações, organizar essas reclamações, colocando-as dentro das previsões do contrato de concessão, que foi assinado em 98, analisar esse contrato de concessão, né, ouvir a sociedade em algumas instâncias, numa agenda comum com a Assembleia, que vamos organizar aqui um calendário de audiências públicas. As equipes técnicas do Ministério Público da Assembleia vão analisar essas reclamações, nós vamos dar um tempo também para que a concessionária responda a essas reclamações, possa dizer o que foi feito pela concessionária ao longo desse tempo para melhorar a qualidade do serviço, para investir na expansão da rede, para levar energia a mais cearenses, e que nós tenhamos, ao final, a condição de concluir se esse serviço é adequado em todos os aspectos que foram mencionados pelo doutor Ricardo Memória aqui, na questão da regularidade, da continuidade, da eficiência, da segurança, da atualidade, da generalidade, da cortesia e também da modicidade, que é o aspecto que nós estamos discutindo aqui de forma mais emergencial. Então, nós estamos aqui como instituições, como um poder, como instituição, juntando os nossos esforços, as nossas equipes de trabalho. Teremos aí, esperamos uma resposta mais rápida possível da Justiça em relação ao reajuste, e vamos trabalhar muito durante 120 dias aqui no Ministério Público, para juntar todas as informações necessárias para que nós possamos, como instituição, dizer se consideramos adequado ou não o serviço que está sendo prestado pela Enel ao consumidor de energia elétrica no Estado do Ceará. Então, quero aqui agradecer a todos os presentes, agradecer à imprensa que acompanha esse momento, né, e dizer que nós vamos seguir aqui trabalhando muito, com muita energia, para resolver esse que é um dos principais problemas que o cearense está sofrendo nos dias atuais. Então, a todos, o meu cordial bom dia. Se nós tivermos algumas perguntas, estamos aqui em condição de responder algumas. Eu não sei da agenda do presidente, que eu sei que é muito corrida, mas se a imprensa quiser fazer algumas perguntas, estamos aqui disponíveis.
acionar o microfone. Podem acionar o microfone aí mesmo? Pronto. De novo. Oi. Procurador, eu queria saber, o senhor falou um pouco sobre esse relacionamento com a ANEEL, né? Esse reajuste, ele não foi justificado, e se esse reajuste não sendo justificado, como é que está esse relacionamento com a ANEEL? Se aqui a Enel em si não consegue resolver o problema para a população? Esclarecendo sua pergunta, o reajuste ele é autorizado pela ANEEL após um requerimento feito pela Enel. Então, a Enel fez um pedido à ANEEL, mostrando, na sua visão, que haviam causas para esse reajuste. Só que esse procedimento foi um procedimento em que não houve uma participação da sociedade, um acompanhamento da sociedade, das causas que a Enel invocou para obter esse reajuste que foi autorizado num patamar muito elevado. Então, o que nós estamos querendo também na ação é acesso, né, a essas informações que justificaram que a ANEEL desse o reajuste solicitado pela Enel, né. A composição desses preços, né, tem que ser demonstrada com muita clareza. Não é uma decisão aleatória de dizer, ó, 25%, tem que ser 25%, isso tem que ser justificado, porque houve, eventualmente, um aumento de preço na geração da energia, e que esse aumento de preço, durante algum tempo, foi transferido para a concessionária, e ela não teve algum tipo de prejuízo, que ela está agora tentando obter uma reparação. Então, tem que haver, e deveria ter acontecido, né, um acompanhamento da sociedade em relação a esse processo, porque isso é muito importante. Não é apenas para o estado do Ceará, vários outros estados, né, deputado Fernando Hugo, estão sofrendo com um reajuste também muito elevado. Durante tanto tempo, o consumidor de energia elétrica no Brasil inteiro pagou uma bandeira vermelha para financiar, subsidiar a despesa que estava sendo feita com as termoelétricas, né? Então, o consumidor acaba de passar por esse processo todo em que ele custeou esse funcionamento das termoelétricas, né, e ele, quando ia ter um alívio, vem no estado do Ceará e em outros estados reajustes dessa magnitude, que tem que ser transparentes e comprovados. Nós não estamos dizendo aqui de partida que há um erro grosseiro, mas nós precisamos sim que, invertendo o ônus da prova, a concessionária nos demonstre a regularidade do percentual que foi ajustado. Quem dispõe das informações todas em relação à composição dos custos da energia elétrica do estado do Ceará é a concessionária e não os órgãos de defesa do consumidor. Então, invertendo o ônus da prova, como diz o Código de Defesa do Consumidor, nós queremos a demonstração cabal de que o reajuste é regular. E como ele aparentemente não é regular até agora, nós pedimos judicialmente a suspensão do reajuste até que essa demonstração aconteça. Perfeito. Segundo, só mais uma pergunta, por gentileza. Segundo a própria Enel, esse reajuste, a possibilidade da suspensão dele não existe, segundo palavras da própria Enel. Qual é a posição do senhor frente ao Ministério Público em relação a isso? Nós pedimos a suspensão. A Justiça pode determinar a suspensão, desde que ela encontre, como nós tentamos demonstrar na ação, elementos que demonstrem que não houve, tá certo, esse acompanhamento da sociedade em relação a esse procedimento e que não há transparência quanto à regularidade da composição dos custos que justificaram esse aumento, que a todos que estão nessa mesa e que vivem no estado do Ceará parece desproporcional. Perfeito, obrigado. Procurador. Bom dia a todos. Presidente Evandro Leitão, o senhor falou que vai ser formada uma comissão na Assembleia amanhã. Como é que vai funcionar essa comissão? Se o senhor já tem os nomes que vão participar, como é que vai funcionar a comissão na Assembleia Legislativa para analisar esse assunto? Perdão, eu queria complementar aqui, presidente, eu queria complementar a pergunta, se o senhor permitir. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses prazos. Vai ser feito um relatório para analisar as condições do contrato, etc. Eu queria saber qual é a previsão de entregar um resultado e qual a previsão para a confirmação de uma decisão até da revogação ou não da concessão e de uma possível não renovação. Como é que ficam os cronogramas a partir dessa comissão que vocês vão criar na Assembleia? Bem, nós temos uma casa de iguais, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde nós tudo que fazemos é uma construção. Amanhã nós iremos ter essa reunião, onde nós iremos propor que tenham 9 componentes a comissão, assim como a Comissão de Constituição, Justiça e Redação tem 9 componentes,
nós iremos propor que tenham 9 componentes essa comissão, que não é uma CPI, é uma comissão para se analisar, para se reavaliar o contrato ora existente entre a Enel e o Estado do Ceará. Então, serão 9 componentes que nós iremos propor, com um prazo, assim como o Ministério Público propôs e irá dar um prazo de 120 dias para a apresentação de um relatório final com sugestões, nós também iremos propor um prazo de 120 dias para que essa comissão possa possa avaliar todas as cláusulas contratuais, sobretudo no que diz respeito à prestação de serviço, às obrigações por parte da empresa, se estão sendo respeitadas as cláusulas contratuais, para aí sim nós tomarmos uma decisão de recomendarmos ao Poder Executivo, ao Governo do Estado do Ceará, ou a rescisão antecipada, ou uma instauração de uma CPI, se for o caso, ou até mesmo, como disse o doutor Manuel Pinheiro, se criar parâmetros para um futuro contrato. Eu queria aproveitar o rompimento do contrato, presidente. O Estado, a Assembleia, o MP já avaliam quais seriam os impactos disso para o governo do Estado, multas, etc. Já está sendo avaliado uma possível rescisão? Não, porque nós ainda não temos conhecimento. Esse contrato é um instrumento jurídico que foi realizado em 1998, que foi assinado. Então, eu vim a ter acesso a esse contrato na semana passada, quando o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor nos entregou uma cópia, que é um valor, uma quantidade até razoável de folhas. Então, assim, nós ainda não mergulhamos nesse contrato, iremos fazer essa comissão, e nessa comissão será assessorada por advogados, por administradores, por engenheiros, justamente para avaliar, mergulhar sobre as informações e nos dar, com mais respaldo, informações relativas a este instrumento jurídico. Queria só complementar aqui a resposta do presidente. Essa análise jurídica e fática, a jurídica do ponto de vista das cláusulas do contrato e fática do que está acontecendo na realidade, é um trabalho que leva algum tempo. O contrato é um contrato que tem muitíssimas cláusulas. Nós precisamos, para desenvolver esse trabalho, entender com profundidade esse contrato, e realizar audiências públicas, interagir com a própria concessionária para entender como os critérios de prestação de serviço com qualidade, como eles estão sendo auditados, e se eles estão sendo auditados inicialmente. Nós temos indicadores como, por exemplo, a duração, a frequência das interrupções que existe de energia elétrica, a duração entre a interrupção e o restabelecimento do fornecimento. Como é que está sendo controlado pela concessionária ou pela nossa ARCE aqui internamente? Nós precisamos nos assenhorar dessas informações, tá certo? Como é que está sendo feita a cobrança da taxa de iluminação pública aos municípios? Quais são os investimentos que a concessionária tem feito em cada município para justificar a cobrança dessa taxa? Quais são as reclamações mais frequentes nos órgãos de defesa do consumidor? De desligamento de energia, de corte de energia elétrica em certas circunstâncias que não se justifica, de aumento da tarifa, que é um dos pontos principais desse procedimento administrativo. Então, é uma tarefa muito complexa, que vai exigir muito das equipes do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, e o trabalho do Ministério Público vai ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, e a conclusão não posso antecipar que só apenas depois de averiguar, de ouvir também a concessionária, com muita responsabilidade, nós fazemos tudo com muita responsabilidade, é que nós vamos nos posicionar. Por hora, a situação da modicidade da tarifa, com esse reajuste tão elevado, é algo que nos chama muita atenção. A quantidade de reclamações também, as mais variadas que existem no DECOM, que existe no PROCON Assembleia, também nos chama muita atenção. As reclamações que nós ouvimos aqui sobre quantidades de queda de energia na região metropolitana do interior também nos chamam muita atenção. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá certo, pelo Ministério Público, pela Assembleia, e mesmo que não se sugira uma rescisão antecipada do contrato, nós vamos ter novas balizas
contribuições a dar para que o novo contrato de concessão seja mais exigente no que diz respeito à defesa do consumidor, para que as cláusulas do futuro contrato, a ser firmado com a Enel ou com alguma outra empresa concessionária de serviço público, eles sejam capazes de proteger melhor ainda o consumo de energia elétrica do Estado do Ceará. Doutor Manuel, eu tenho algumas perguntas, duas, tá? Quero perguntar se a gente já tem uma perspectiva de retorno com relação a essa ação, né, que pede a suspensão imediata do aumento, até que seja, né, enfim, o período de 120 dias para os relatórios serem apresentados, avaliados, e se a gente já tem essa perspectiva de retorno, e como é que fica essa questão da concessão contratual, né, já que eu andei conversando também com o secretário Maia Júnior, e ele comenta que há, sim, uma politização também dessa perspectiva, já que a primeira concessão com a Enel e o Estado do Ceará teve uma participação gigantesca, né, do governo federal, e que, inclusive, essas ações estão com um pouco apoio, né, diante do que foi expresso aqui pelo Ministério Público Federal, né, até a própria ANEEL, né, que já autorizou o aumento e que, em nota, sempre conversa comigo e disse que o aumento é legal e que a posição é essa. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas questões, por favor. Sim, o que me cabe dizer, né, em relação a essa situação é que o trabalho do Ministério Público é de uma análise jurídica, né, uma análise dos fatos. Em relação à ação, a ação foi proposta na sexta-feira. Então, o Judiciário tem um tempo, né, para analisar os argumentos que foram colocados pelo Dr. Ricardo Memória e a equipe lá do DECOM, para saber se os argumentos procedem do ponto de vista jurídico, do ponto de vista fático, que convencem o Judiciário a dar uma medida de cautela que suspenda o aumento até a demonstração da regularidade nos autos do processo. Então, a qualquer momento pode sair a decisão judicial, favorável ou até desfavorável, né? O que nós torcemos é para que ela seja favorável à pretensão do Ministério Público e também da Assembleia, todos que vão da pressa, todos que vão unir esforços nessa ação. Isso é um dos campos da nossa luta, digamos assim, em defesa do consumidor, no campo judicial. Outro campo é a formação de uma comissão do Ministério Público e de uma comissão na Assembleia, que terão agendas em comum, que irão aí sim, não sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, mas da Lei de Concessões e Permissões, analisar se o serviço prestado atende às formalidades legais e contratuais, né? Então, esse exame é um exame que leva mais tempo, e nós estamos colocando 120 dias para os promotores de justiça, porque nós sabemos a complexidade dessa tarefa. Não é simples coletar essa quantidade tão grande de informações. Então, nós temos também, dentro do processo administrativo, de dar chance às explicações que a Enel possa nos apresentar. Nós não estamos fazendo nenhum tipo de pré-julgamento aqui. Como eu disse, as reclamações existem, os cearenses todos estão a par dessas reclamações. E nós vamos apurar e saber que consequências jurídicas podem ser dadas no campo administrativo e judicial para essa reclamação. Okay. Eu tenho só mais uma pergunta. Eu queria fazer só mais uma pergunta para o presidente Evandro Leitão e o Manuel Pinheiro, o procurador, sobre o mercado de energia. Já está falando um pouco que as previsões dos próximos anos, até 2028, é que a gente tenha novos aumentos acima da inflação, como foi em 2022. Eu queria perguntar para os senhores se vocês já estão pensando, se o Estado, a Assembleia e o MP já estão pensando em algum mecanismo para, não digo barrar, mas pelo menos mitigar possíveis novos aumentos para a Enel, caso a concessão seja mantida a partir do ano que vem, né? Já estão pensando em como é que vocês vão barrar novos aumentos? Já tem alguma estratégia para tentar fazer parte desses novos processos? Eu acho que essa ação judicial, essas ações judiciais já ajudam muito, né? Cada argumento que a Enel apresenta na ação vai ser objeto de análise pelo Poder Judiciário, né, para saber se há conformidade ou não. E nós vamos ter, por óbvio, muito mais atenção. Eu sei que não é algo da esfera do Poder Judiciário Estadual, do Ministério Público Estadual, da Assembleia Legislativa. Como o deputado Fernando Hugo falou aqui, quem aprovou esse reajuste foi uma agência reguladora federal, que é a ANEEL. Mas, depois do que aconteceu aqui, por óbvio, todas as instâncias estaduais irão acompanhar, né, e exigir, inclusive, que a ANEEL nos dê conhecimento do que foi apresentado pela concessionária antes de autorizar um reajuste com esse montante. Então, assim, esse processo, né, com as perdas que ele já nos trouxe, também nos trouxe um ganho de que nós temos que ser muito vigilantes, enquanto sociedade, aquilo que acontece nas agências reguladoras federais, como é o caso da ANEEL, que está autorizando esse reajuste. Não é algo, como foi esclarecido aqui, da atribuição às autoridades estaduais,
Mas nós, como consumidores, como órgãos de defesa do consumidor, como representações parlamentares, vamos sim, tá certo, ficar cada vez mais vigilantes em relação ao processo. Nós não esperávamos, nenhum de nós, um reajuste com esse montante, nem aqui no Ceará, nem nos outros estados. Então, esse processo, a vigilância da sociedade brasileira vai ser muito maior a partir do que aconteceu aqui no estado do Ceará. O procurador, me permita aqui, eu gostaria de, outra vez, em cima da fala do procurador, e como eu externei em início, é importantíssimo que a imprensa mostre que nós agora estamos dependentes para castrar esse reajuste desumano da decisão judicial. A Assembleia, o Ministério Público, a Prece estão se movimentando dentro daquilo que, a nível de Estado do Ceará, é permitido. Decidir se susta o reajuste é por parte da Justiça. Inclusive, o doutor Ricardo Memória sabe já até a distribuição para a juíza, e seria até interessante que a douta imprensa, que forma, informando bem, explicasse para a população que a nossa parte, Poder Legislativo, Ministério Público, a Prece, aqui representados, está jogando o jogo da defesa correta, certa e legal do consumidor cearense. Não depende de nós, porque quem homologa, quem faz o reajuste é a Agência Nacional de Energia Elétrica, órgão do governo federal. E só para confirmar, procurador, você falou que a estratégia a partir de agora vai ser pedir a explicação da Enel para a ANEEL antes do aumento ser aprovado? Vai ser assim? Essa é a intenção das esferas estaduais? Eu acho que as autoridades estaduais, né, não é só aqui no estado do Ceará, eu acho que nos estados todos que já estão sendo comunicados desses aumentos com esses percentuais, eu acho que todos, né, diante do impacto desse aumento, vão solicitar, né, que, no momento em que a proposta de reajuste seja apresentada para as concessionárias, também sejam informados. Seria importante, né, que a ANEEL, ao receber uma proposta qualquer que seja o percentual, informasse a Assembleia Legislativa do Estado, né, qual o percentual que está sendo solicitado pela empresa, né, e quais foram as razões invocadas pela empresa para poder solicitar um reajuste desse valor, né. Isso talvez tivesse prevenido, essa discussão talvez tivesse vindo antes do reajuste ser autorizado e entrar em vigor. Então, é algo que a legislação ela vai sendo aperfeiçoada com os acontecimentos, né. Os acontecimentos vieram, nos colocaram em dificuldade, e nós vamos pleitear. Eu, como Ministério Público, tá certo? Como Procurador-Geral aqui, doutor Ricardo concorda comigo, nós vamos solicitar, né, que nos reajustes seguintes, só nós estejamos informados. Acho que a Assembleia também deve pedir o mesmo, né, para que a gente possa acompanhar antes mesmo do reajuste ser aprovado e opinar, né, e discordar e desse processo que surja o reajuste que seja justo. Ninguém quer causar nenhum prejuízo à empresa, mas nós também não podemos causar prejuízo aos consumidores do Estado do Ceará. Bem, com relação a essas questões de transparência que o doutor Manuel acabou de colocar, foi feito um pedido nessa ação civil pública da inversão do ônus da prova. Significa dizer o seguinte, que a juíza, é uma juíza da 28ª Vara Civil, para quem foi distribuído o processo, se a juíza entender que os fatos são verossimilhantes, ou seja, têm aparência de verdade, de veracidade, ela pode e deve determinar que a Enel demonstre quais foram as razões que ela levou a ANEEL para que a ANEEL concedesse esse aumento. Então, veja, verossimilhança há, elementos nos autos há. Agora, quem decide, evidentemente, é a juíza, né? Quem decide é a juíza. É só complementando a fala do doutor Manuel, que, só para ficar mais claro para a imprensa. Acho que o presidente Evandro ia falar mais alguma coisa. Na realidade, eu estava querendo falar em cima de uma
situação que o doutor Manuel colocou. Quando o doutor Manuel disse que o Ministério Público iria, a partir de agora, iniciar uma cobrança sobre essas tratativas que precedem um reajuste na tarifa de energia. Assim como no Ministério Público, nós temos uma comissão na Assembleia chamada Comissão de Fiscalização, onde nós também iremos, a partir de agora, nós queremos também ser ouvidos enquanto Poder Legislativo, claro, respeitando os ditames legais, relativo a qualquer tipo de reajuste de tarifa. Além da ARCE, da ARCE, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará, que não é o caso da ENEM está prestando contas, mas nós, enquanto também Poder Legislativo, nós temos uma comissão. E essa comissão também, imagino que deva ser escutada, deva ser ouvida, até porque nós representamos os mais de 9 milhões de cearenses. E, para ilustrar, o doutor Ricardo falou agora há pouco que foram mais de 14 mil reclamações. 1.464 no ano de 2020, 1.004 só até agora, em abril. Pois, esse ano, no primeiro trimestre, nós tivemos... Só no DECOM, em torno de 1.200 na Assembleia. Na Assembleia, nós já tivemos, só esse ano, no primeiro trimestre, em torno de 1.200 reclamações. Daí vocês tiram, nós, enquanto cearenses, podemos concluir o quanto o serviço está sendo má prestado. Enquanto a má prestação de serviço está chegando na ponta, está chegando para o cidadão lá do Juazeiro do Norte, lá do Salitre, daqui de Fortaleza, da Zona Norte, dos 4 cantos do Estado. Então, nós temos, enquanto representante, nós temos, iniciei minha fala dessa forma, além de legislar e fiscalizar, nós também temos que ter a sensibilidade e a empatia de estarmos nos colocando no lugar do outro. Para nós é muito fácil, nós estamos aqui em Fortaleza, e a maioria de nós temos energia, nós, quando acionamos o interruptor, tem energia, mas o homem lá do interior do Estado, que muitas vezes não é visto, e ninguém enxerga o invisível, né? Então, nós temos que ter essa sensibilidade, nós temos que ter essa empatia de estarmos aqui a defender, até porque é uma obrigação nossa. É uma obrigação nossa, é um direito do consumidor, é um direito da população cearense, por isso nós temos que estar muito atentos e, como, repito aqui, disse agora há pouco aqui o nosso procurador, nós iremos estar vigilantes. Infelizmente, teve que acontecer uma situação como essa para que nós acordássemos, mas nós vamos estar vigilantes, juntos ao Ministério Público, e iremos trabalhar, iremos sensibilizar o Poder Judiciário através da ação que foi já impetrada, no sentido de que nós possamos estar barrando esse reajuste, barrando essa ação que essa empresa ela está querendo impor aos nossos irmãos e irmãs cearenses. Então, eu queria... Doutor Manuel, pegando aqui a fala do presidente Evandro Leitão, e eu já estava pensando, falou que eu estava pensando exatamente atingindo o homem do campo, atingindo o interior do Estado. E eu pergunto ao doutor Júnior Castro, presidente da Prece, como é que a Prece pretende atuar junto aos prefeitos dos municípios, né, sobre esse aumento, principalmente visando as pessoas mais humildes, o pessoal que não tem tantas condições como nós, aqui de Fortaleza, como o presidente Evandro Leitão falou. A gente já tem alguns elementos de muitas reclamações que nos chegam dos municípios cearenses. E nós vamos fazer um relatório, entregar aqui ao Ministério Público, à Assembleia, para subsidiar esse trabalho que será realizado, né, nesse segundo momento, né. O primeiro momento é tentar barrar esse aumento, e o segundo é analisar a prestação do serviço. Então, esse trabalho que a gente irá entregar servirá para subsidiar, né, mais elementos que a gente entregará, para que, ao final, a gente tenha um raio-x de como se está sendo prestado o serviço pela operadora. O importante é essa união de forças, né, para que a gente possa alcançar resultados positivos. E, mais uma vez, eu parabenizo a iniciativa. A gente já tem acompanhado tantos aumentos, e esse servirá para aumentar ainda mais a inflação, né? A gente está se deparando com inflação acima de um dígito,
E quando a gente se depara com um aumento substancial desse na energia, nós teremos um aumento muito grande na inflação, repercutirá ainda mais, e é o que a gente tenta evitar. Nós temos a obrigação e o dever, enquanto gestores públicos, enquanto Ministério Público, enquanto parlamentar, de brigar pelos interesses da sociedade, e é isso que a gente está fazendo aqui. Só complementando aqui o que disse o Júnior Castro, né, um dos argumentos que o doutor Ricardo Memória e a sua equipe colocaram na ação para solicitar um provimento cautelar que suspendesse o aumento foi justamente esse, né? O dano à ordem pública, o que esse reajuste, a partir do seu anúncio, já está causando para a economia do Ceará é muito grave. São empresas do setor industrial, do setor comercial, de serviços, já majorando os seus preços, com base nessa expectativa, que agora já se efetivou, de um reajuste de 25% da energia. A se demonstrar, mesmo no futuro, que esse reajuste viria a ser menor, o prejuízo já está causado. Então, por isso que nós pedimos uma tutela de urgência ao Poder Judiciário, porque nós temos que, de logo, o quanto antes, estancar, né, essa sangria. É um problema gravíssimo, né? Nós precisamos, no curso da ação, ter a demonstração de que o reajuste é o correto. Eu estava agora mesmo aqui olhando no celular aqui os reajustes que aconteceram em outros estados e são muito diferenciados. É reajuste de 11%, há um ano atrás, menos de um ano atrás, reajuste de 11%, reajuste de 12%, porque no estado do Ceará foi 25%. É tão diferente a composição dos custos no estado do Ceará em relação a outros estados da federação? Vamos ouvir isso, as explicações, mas quem pode demonstrar essa regularidade é quem dispõe de todas as informações, né, do processo administrativo, no caso, a Enel, que apresentou essas justificativas à ANEEL. Então, nós entramos com a ação, esperamos obter um provimento favorável nos próximos dias, é isso que nós esperamos aqui, com a soma dos esforços de todos os atores dos poderes e instituições que estão aqui representados, que o Judiciário nos dê essas respostas, né? E, para além disso, mesmo independentemente do resultado dessa ação, o processo administrativo, durante 120 dias, vai ser instaurado, instruído, com audiências públicas, com estudos aprofundados, para que a gente possa concluir, indo além do reajuste, se a qualidade dos serviços prestados é adequada ou não é adequada. É a contribuição que as instituições podem dar à sociedade cearense nesse momento. Não é só a resposta ao aumento de forma emergencial, mas é também uma discussão mais ampla, tá certo? Mas também muito importante, sobre a qualidade dos serviços prestados aos cearenses. Então, vamos cumprir nosso papel, né, deputado? Temos muita coisa para fazer, muito trabalho desses 120 dias, mas esperamos que esse momento inspire, inclusive, outros reajustes que estão acontecendo em outros estados da federação. As instituições vão agir como estamos agindo aqui no estado do Ceará. Vamos aqui, como disse o deputado Fernando Hugo, né, jogar um pouco de luz da Terra da Luz para os outros estados brasileiros em relação a esse assunto também. Muito obrigado a todos.